Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha e hoje a gente vai falar sobre como enxergar propósito no trabalho. Quero começar esse vídeo fazendo um pedido para que vocês abram a cabeça, reflitam em relação a todas as coisas que a gente vai falar, porque a ideia realmente é trazer perspectivas diferentes para vocês. A ideia, como sempre, nunca é cagar uma regra, nunca ser extremo, porque a gente não quer estar num lugar de dizer como que tem que ser. E A a gente gente vive tá o caminho do meio também, né, amor? totalmente. E a gente também entende que existem outros caminhos, que existem formas diferentes de a gente fazer as coisas. E logicamente a gente vai trazer a nossa experiência de como a gente vive, como a gente já viveu, e que vocês tirem o proveito que vocês quiserem em relação ao que a gente vai falar. O primeiro ponto é que a gente não pode viver só para trabalhar. E aí isso casa com o trecho do filme Come Rezar e Amar, que ela tá na Itália, se eu não me engano, e um italiano fala para ela que os americanos vivem só para trabalhar e que tem uma frase lá que diz que é sobre o prazer de não fazer nada que os italianos têm. Isso está muito relacionado ao desfrute, está muito relacionado à sociedade atual que a gente vive, que é a sociedade do cansaço, que esse é um conceito de um filósofo coreano, Byung-Won Chua, que ele fala sobre a sociedade performática, que vive cansada, que é essa exaustão do trabalho, que é a exaustão da performance, que é sempre o mais e mais e mais e que nunca é suficiente. Isso me lembra muito uma cliente recente que eu tive, amor, dentro da hipnose, que ela trabalha há 20 anos em uma loja. Antes elas tinham 3 lojas, então ela cuidava de 3 lojas de shopping. Vocês sabem que é uma rotina corrida e puxada. E ela nunca se sentiu valorizada pelo, pelos donos da loja. Então, quando a gente vive para o trabalho, acaba que a gente entra em um lugar de desvalorização tanto da vida pessoal quanto se sentir desvalorizada por quem está empregando a gente. Então, nesse vídeo, além do que a gente vai trazer aqui de dados e tudo mais, é importante você entender que o trabalho ele é uma consequência. O trabalho, ele é importante sim, porque Ela é uma parte, né? ele é por meio do trabalho que a gente se sente útil na vida. A gente pode ajudar as pessoas, seja como for. Só que ele precisa ser uma consequência do que você está vivendo na sua vida íntima, na sua vida pessoal. É a realização pessoal. E a realização pessoal, ela existe através do estudo, através do conhecimento. É só assim que você vai sentir que você está expandindo de fato a tua mente. Então você pode trabalhar, mas se você não estiver se movimentando para ter essa autoestima, essa utilidade para você mesma, você não vai sentir que o trabalho está sendo efetivo e está te dando propósito. E o ponto aqui também de trazer em relação até o que você falou agora da sua cliente, é que o grande ponto de o seu valor estar só no trabalho é que você é como se você o teu valor de fato ele está só na utilidade que você tem. Se o teu valor está só no trabalho, se tu é medido só pelo que tu faz, o teu valor está no que tu proporciona, não no que você é como pessoa. E aí a gente pode até ir um pouco na questão da definição do que é sucesso e como a sociedade de hoje ela não tem limite para o que é sucesso. É sempre o outro que vai ter mais sucesso que você. Sempre vai existir alguém que vai ter mais sucesso que você, se você olhar as métricas que as pessoas dizem que é. Então é mais dinheiro, é mais seguidor, é mais casa, é mais patrimônio, sempre vai ter alguém mais que você. Então você de fato nunca vai ter sucesso de verdade. Eu tava esses dias ali embaixo no condomínio e o nosso filho, que tem 2 anos, estava brincando com umas menininhas aqui do prédio. Eu tava ali com o meu livro e tava olhando ele. Eu pensei, eu já cheguei. Sabe quando dizem para você de chegar lá? E que o chegar lá parece uma coisa tão distante e eu pensei assim, cara, eu cheguei. Eu tenho um relacionamento incrível, eu tenho um filho saudável, eu moro num lugar incrível, eu tenho hoje satisfação no meu trabalho por ter encontrado isso, por ter vindo de um lugar que durante 2 anos, desde que o meu filho nasceu, eu não tinha mais essa satisfação no trabalho, independentemente do resultado que eu tinha de ter um faturamento de mais de 100 mil reais por mês,
eu não via mais satisfação no meu trabalho. Então, perceber que eu já cheguei lá e entender que o que vendem em relação ao sucesso não pode ser somente o financeiro. Porque quando eu cheguei nos meus melhores resultados financeiros, a minha vida toda ela era ruim. Então o sucesso que pregam, e aí é uma coisa que até é uma crítica que eu tenho muito forte e que eu me sinto muito cansado, até anotei antes de entrar nesse vídeo, que é por que o rico fala o tempo todo o que o pobre tem que fazer para chegar onde o rico tá? Como se a única métrica de fato fosse que o dinheiro que tem. Gente, o dinheiro é fundamental. A gente mora de frente para a praia, num condomínio que é praticamente um resort. Logicamente o dinheiro é muito importante. Mas a gente não se move por mais e mais e mais. A gente é muito satisfeito de onde a gente está. A gente já falou diversas vezes até em relação a isso. A gente falou, amor, se a gente ficasse o resto da vida exatamente como a gente está, deu. A gente mora hoje num lugar que todos os anos, durante minha adolescência, minha fase adulta, eu vinha com a minha família. A gente vinha para essa praia aqui 2 dias e a gente olhava para esses lugares aqui e nem se hospedar nas férias a gente se hospedava. Então, essa sensação de você achar que o trabalho é só o único meio de você ter sucesso, você ignora outras áreas, né? Exatamente. E falando um pouquinho sobre essa questão dessa cliente e sobre você encontrar graça no teu trabalho, é muito importante você enxergar o motivo de você estar trabalhando. O porquê que é importante você estar fazendo movimentos em relação ao trabalho. Por exemplo, essa cliente minha de individual, ela imaginou que em algum momento ela receberia reconhecimento, ela receberia talvez uma promoção, ela receberia, enfim, inúmeras coisas nas quais isso não existiu. Mas será que não existiu porque ela estava fazendo um esforço muito grande ao invés de se empenhando, ao invés de se desenvolvendo como pessoa? Porque ela tem hoje mais ou menos uns 54 anos. E hoje que ela foi buscar uma maneira de se posicionar, de se sentir melhor, de aumentar a sua autoestima. Então, muitas vezes você está insatisfeita com o seu trabalho, insatisfeito com o seu trabalho, porque você não está enxergando graça em se desenvolver. Não está aprimorando. Você quer só o resultado e não quer o processo, Exatamente. né? Então, talvez se ela tivesse desenvolvido comunicação, ela fala que ela tem dificuldade de expressar com as funcionárias, enfim. Tu entende que uma coisa não tá ligada à outra e os nossos resultados, eles sempre vão falar a verdade? Se você tá esperando muito, com uma expectativa muito alta, mas você não tá pagando o preço de se desenvolver, de levar a tua vibração para um nível que você consiga enxergar aquilo que você deseja, não vai dar certo. Então, o foco aqui é não só enxergar propósito no trabalho, mas enxergar propósito na sua vida, porque a vida por si só, ela é um trabalho. A vida por si só, ela é uma lapidação, entende? Então, você tem que trabalhar você mesmo, você tem que trabalhar seu relacionamento, você tem que trabalhar nas coisas da casa, você tá sempre trabalhando, né? Exatamente, tudo é um trabalho. O trabalho, ele dignifica, mas não só o trabalho da utilidade, o trabalho que você faz interno, principalmente. O trabalho que você faz para você desenvolver a tua mentalidade, desenvolver a autoestima, autoconfiança, e tudo isso vem através do conhecimento, porque o conhecimento liberta. Por exemplo, hoje eu trabalho com hipnose. Eu faço a pessoa conhecer o que de fato está sabotando ela, para realmente conseguir ter resultado tanto no trabalho, quanto no corpo, quanto na autoestima. Tudo isso tá ligado. Hoje, por exemplo, eu tava falando sobre uma teia. Imagina que você tem vários pontos aqui sobre autoestima, sobre o trabalho, desenvolvimento pessoal, enfim. Quando você mexe em alguma coisa aqui desse lado da teia, a teia toda reverbera. Não tem como você mover algo que tá na teia sem não afetar as outras partes. Então, isso é muito importante. Você enxergar a graça do seu trabalho é você, consequentemente, enxergar graça na sua vida. Porque você pode não estar no trabalho que você deseja hoje, você pode ter sonhos, mas você precisa enxergar a alavanca que aquilo ali está te proporcionando.
É que o trabalho atual financia o teu trabalho futuro, né? Exatamente, foi assim com a gente, né, amor? E Totalmente. pode ser muito facilmente com você. Você não precisa desejar empreender, mas você precisa desejar esse olhar de eu preciso ser grato com esse caminho que eu vou percorrer até chegar aonde eu tô, aonde eu desejo, no caso. Eu vi um vídeo agora de manhã e era um meme que dizia assim: o cara chega na frente da câmera e fala, no fim, tudo vai dar certo. E uma pessoa passa atrás assim e pergunta, no fim quando? No fim do dia? Da semana? Do mês? Do ano? Especifica. Porque a gente fica vendendo muitas vezes, fica enxergando na realidade a ideia de que no fim a conta fecha. Mas qual que é esse fim? O que que precisa para essa conta fechar? Qual que é o parâmetro? Qual que é o dado? Qual que é o caminho certo? Exatamente. Qual que é o final das contas? E aí eu vi um outro vídeo, e aí galera, é aquela coisa, né? Muita gente diz que para você não consumir conteúdo, é para você só produzir e tal. As pessoas na internet falam isso, os mentores, etc, né? Eu sou um consumidor nato, eu tenho muitas referências, eu aprendo muito, eu aplico muito em cima das coisas que eu vejo. E o cara fala, quando você chegar com 90 anos, você não vai querer mais nada de trabalho, você não vai querer mais nada de dinheiro. A única coisa que você vai querer é voltar no tempo. E ele, cara, se eu tivesse que voltar no tempo para ter os meus 48 anos de hoje, eu só iria querer viver. Então por que eu vou esperar o final da vida para viver e me arrepender se eu posso viver o agora de fato? Então quando você olha o trabalho, você deve se permitir, e é uma coisa que eu acho muito importante de trazer, que é acho que uma das principais causas da sabotagem também, amor, em cima até das coisas que você trabalha, é a rigidez em relação ao pensamento de que você é do mesmo jeito, que você não pode mudar. Então, dando relato em relação a mim, é que a gente acaba tendo uma rigidez e é muito difícil, eu falo com ela assim, quase todos os dias eu falo pra ela isso, amor, eu ainda não consegui virar chave, ainda não consegui virar chave. E a gente vai sempre conversando, a gente vai sempre trocando uma ideia em relação a isso, que é, eu a vida inteira sempre me vi como uma pessoa que não gosta de estudar, mas eu sou apaixonado por ler. Gosto de ler, aprendi a gostar de ler. É um isso estudo, né, gente? Cá entre nós. Que acaba sendo, mas não é aquela forma como a gente aprendeu de estudo. E acho que faz umas 2 semanas me deu uma vontade de fazer uma faculdade. Me deu uma vontade de aprender. Por quê? A internet hoje, a grande maioria dos mentores, as pessoas querem desenvolver as outras pessoas, elas não têm embasamento, elas não têm coerência, elas não têm base, são tudo baseado em opiniões. E isso tem me incomodado muito. E como eu sou uma pessoa que não gosto de incoerência, eu penso, se isso está me incomodando, eu preciso fazer uma ação. O que eu fui lá? Me inscrevi num supletivo. Eu tenho até o 2º ano do ensino médio, sempre tenho colégio particular, sempre tive uma boa educação, mas o estudo formal nunca ele fez sentido para eu seguir minha vida. Depois eu fui barbeiro, enfim. Então, acaba tendo essa rigidez em relação a, nossa, mas eu nunca fui uma pessoa que quis fazer faculdade. Se eu pegar o meu ciclo hoje dentro do marketing, que é a área que eu estava atuando antes de a gente vir trabalhar junto, ninguém faz faculdade. As pessoas dizem que é ruim fazer faculdade. Só que a gente ignora os contextos. E fala também, amor, sobre as pessoas que você tem de clientes que têm faculdade e, consequentemente, têm um resultado melhor no marketing. Com certeza, porque quando tu acaba tendo uma formação, e hoje em dia as pessoas dizem, você não precisa de uma formação para ganhar dinheiro. Só que eu não estou fazendo uma formação para ganhar mais dinheiro, eu estou fazendo uma formação para aprender, para entender mais, para aprofundar mais, para de fato ter um conhecimento. E quando tu tem embasamento, fica muito mais fácil de você vender, de você, porque são ciclos. Então a internet ela começou num ciclo onde é como se fosse uma terra sem lei. Todo mundo podia vender. Todo mundo podia, todo mundo pode. Só que com o tempo é como se aquela coisa, as melancias elas vão se encaixando no caminhão. E aí o ciclo natural é que a gente vai passar a ouvir pessoas que têm mais credibilidade, que têm mais know-how, que têm mais resultado. Então, quando a gente pega essa nossa versão atual, a gente precisa olhar para uma versão nossa de que vai além do dinheiro. Gente, quero sempre reforçar, dinheiro é fundamental, dinheiro é importante, dinheiro sim. Mas não pode ser a única busca na sua vida. Então, quais satisfações dentro do teu trabalho você vai ter para metrificar o seu sucesso sem ser o quanto você está faturando?
Então, por exemplo, poxa, eu quero terminar o próximo ano talvez com 100 mil inscritos aqui no YouTube, quero tantos seguidores, eu quero reconhecimento disso, eu quero resultados de clientes. Porque se tudo isso acontecer, é impossível. O dinheiro não veio. Exatamente. E é muito engraçado, amor, porque falando dessa questão de estudo e falando principalmente da questão do empreendedorismo e da CLT, eu vi esses dias um vídeo, eu não cheguei a clicar para assistir, mas eu vi a headline no YouTube da Marcela Carrasco, que ela é uma comunicadora de moda, e ela falando: as influenciadoras voltaram para CLT. E aí, isso casa muito com esse vídeo que a gente está trazendo, porque a influência, o empreendedorismo, ele não é de fato seguro. Você vai precisar sempre estar se desenvolvendo, estar fazendo novas ofertas, novas formas de atrair, de reter, de fazer LTV, enfim, são muitas coisas onde se você, principalmente se você tem time, cara, olha a responsabilidade de ter que pagar o salário de outras pessoas. Isso já é extremamente desgastante, isso pode acabar com a tua leveza, acabar com a tua saúde mental, muitas vezes. Eu tenho muitos clientes que falam sobre isso. Tenho 2 específicos, uma é nutricionista, outro ele trabalha com marketing, e eles têm folhas salariais para cumprir. Então, não é só eles. Entende como é desafiador? Então, por que a influenciadora, por que as pessoas elas acabam voltando para CLT? Gente, o empreendedor médio no Brasil, ele ganha em média de 2.600 a 2.700 por mês. Presta atenção nesse dado, porque a gente pensa que empreender é sinônimo de sucesso e resultado financeiro. Uhum. Só que com o empreendedorismo vem uma instabilidade muito grande, onde eu até tenho um cliente, desculpa te interromper, amor, pegar um gancho nisso. Eu tenho um cliente que ele trabalhava nos bastidores de outros negócios de marketing. E aí ele decidiu sair e começar ele a vender o próprio conhecimento. E aí, dentro da mentoria, ele falou: Flash, eu tô com dificuldade disso, disso e disso. E eu falei: amigo, eu preciso te dizer que você precisa virar a chave, que agora todo o processo ele é de sua responsabilidade. Antes ele ficava só com a parte de conteúdo e estratégia. Agora ele tem que prospectar, ele tem que atender, ele tem que criar aula, ele tem que vender, ele tem que isso. E eu falei: cara, bem-vindo ao mundo real de quem quer empreender. Exatamente. A vantagem que eu sempre tive em relação a empreender, e hoje é uma coisa que na realidade até estava conversando com a Bia antes do vídeo, eu cada vez menos me vejo como empresário e cada vez mais quero sentar na cadeira de um educador. O empreendedorismo ele é um meio para que isso aconteça, mas a gente não tem nenhuma pretensão de ter equipe, de ter sala comercial, de ter estrutura. A nossa forma de monetizar é realmente, de fato, em algum momento a gente vai ter aqui produtos, enfim, mas é o meio que a gente vai usar, porque venda é uma coisa que é muito natural meu. Eu tenho muita facilidade com vendas. Então, uma coisa que, para nós, vender, monetizar as coisas que a gente quer, não é um desafio por ter essa skill natural que muitas pessoas não têm. E aí dificulta. E se tu não tem dinheiro dentro de um negócio, é muito difícil tu se manter. Então as pessoas vêm empreender, e hoje eu falo por experiência própria, a grande maioria das pessoas está abaixo dos 10 mil, 5 mil reais por mês. E aí tem um contraponto, e isso não é uma crítica ao empreendedorismo, é mais um sinal de alerta, porque, sinceramente, quando você empreende, é 24/7. Não trabalhando o tempo todo, mas a tua cabeça, ela fica preocupada. E a gente enxerga, por exemplo, meu pai trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Passou das 5, meu amigo. Não quer saber de trabalho. Pegar fogo no negócio, cabeça tranquila, tá relaxado, não pega o celular, você não quer pegar o celular. Então, você precisa entender de fato qual que é a vida que vai fazer sentido. E a gente entendeu dentro da nossa vida que a gente vai buscar o caminho do meio. Porque a gente não vai voltar para uma CLT, porque não faz sentido para a gente financeiramente, não faz sentido para nós em relação ao que a gente busca de trabalho. A nossa vida no sentido que a gente não gosta de sair de casa, a gente não gosta de
de se expor com outras pessoas nesse momento. Então a gente tem essa prioridade, já que ele tem uma skill muito excelente de vendas e eu também tenho uma skill de influenciar, eu sempre tive muito sucesso também dentro do que eu vendia. A gente não vê essa necessidade de voltar para CLT, né, amor? E não seria um problema. Não. E não seria um problema se tivesse que voltar, se isso custeasse o estilo de vida que a gente entende hoje que acaba sendo o ideal. Então, isso é mais um sinal para você pensar por você mesmo em relação ao que você quer, ao que é sucesso de fato, o que de fato você tem que fazer. E, na minha opinião, o que eu poderia dizer para vocês é uma frase que eu pensei há 2 anos atrás, que é: ser um bom mentor não me torna uma pessoa melhor, mas ser uma pessoa melhor me torna um melhor mentor. O que eu quero dizer com isso? Busque ser uma pessoa melhor. Se desenvolva para ser uma pessoa melhor. Se desenvolva para ter virtudes que o dinheiro não compra. Valores que o dinheiro não corrompe. E que você não vai mudar como ser humano se você ganhar mais ou se você ganhar menos. Que no final das contas, virtudes, conhecimento, valores não vai acabar. É aquela coisa que acho que nossos avós já falavam sempre: conhecimento ninguém te tira, conhecimento ninguém... É isso, conhecimento ele vai te dar o poder de não só escolher o caminho que você quer para sua vida, mas eu acredito que o ponto mais importante de todos é você pensar por você mesmo o que de fato é o seu sucesso dentro do seu trabalho em todas as áreas. Lógico que vai haver momentos que você vai ter algum desequilíbrio em alguma área, obviamente, mas como chegar lá é mais importante do que chegar lá. Então, não vale chegar num lugar e olhar para trás e ter perdido família, relacionamento, ausência porque com seu filho, enfim. É que muitas vezes, amor, isso também acaba que dentro do discurso da internet é muito embelezado, no sentido de que, por exemplo, se a gente é empreendedor e a gente tem metas agressivas e a gente não tem muito estabelecido o que é mais importante pra gente, acaba que a gente vai estar sempre se ausentando de momentos que deveriam fazer parte da gente. Então, só voltando pro dado que eu tava conversando com vocês, um trabalhador autônomo ganha de 2.600 a 2.700 mil, enquanto o trabalhador de carteira assinada, em média, ganha de 3.100 a 3.200. É uma diferença pequena? É, mas você entende que é uma diferença pequena? Então, o que vale mais? Você que vai ganhar 2.700 ou 3.100? Entende? É sobre o que você tem de expectativa com a sua vida, com a sua rotina, com a segurança. Para muitos, a segurança ela é muito mais importante do que a exposição, a aparência, enfim. A gente tem casos, principalmente eu tenho na minha família, seu pai também ganha, minha mãe também ganha, que eles ganham relativamente bem dentro da CLT, juntando o salário do esposo, da esposa, dá para viver super bem. Então, mesmo que a gente não trabalhe na CLT, a gente enxerga que o que estão demonizando dela é uma loucura, sabe? Porque se você olha a raiz daquilo, se você entende o quanto as pessoas acabam perdendo saúde mental quando empreendem, acabam muitas vezes até tirando a própria vida, se esforçam demais, trabalham muito para ver pouco retorno. Entenda o que isso pode te trazer de malefício e de benefício. Então, hoje, esses dados, eles são importantes serem e não falados. São dados do além, é do IBGE. É do IBGE. Justamente para você tirar essa ideia. Porque às vezes você está se cobrando de empreender, de sair da CLT e lá no fundo, nem é isso que tu quer. Tu só tá se comparando, tu tá só colocando umas metas que você nem sabe se é isso que você deseja, entende? Então, repense sobre o que você deseja. Pense nos ônus e nos bônus e pense se isso te aproxima ou te afasta da tua vida ideal. No caso pra gente,
trabalhar com a internet nos aproxima, porque a gente não fere nenhum valor nosso, nenhum princípio, nenhuma vontade nossa para trabalhar. A gente tem uma vida muito bem organizada no sentido de satisfação e bem-estar. Então, se isso um dia for corrompido, a gente vai saber que não vale mais a pena, entende? Eu acho que tem mais alguma coisa para você falar, amor, em relação Eu a isso? acredito. Ai, tu falou um ponto aqui e eu queria pegar um gancho, mas eu esqueci. Tu falou dos valores, tu falou em relação a quanto cada um ganha. Uhum. Tudo que você for fazer, você vai pagar algum preço. Então, se você ficar na CLT, você vai pagar o preço de talvez ter um trabalho que não seja tão satisfatório, O flexível? flexível, mas se você for empreender, você vai pagar um preço e está sempre correndo atrás. E aí, por fim, a gente trouxe alguns dados da média, mas eu quero dizer para vocês que a questão do CLT é uma coisa engraçada, porque a gente fala muito dos dados de quem ganha em média e, logicamente, a gente tem que trabalhar com a média, mas às vezes você só tem que repensar que é sobre ganhar pouco. Por que eu tô falando isso? Porque tem CLT que ganha 15, 20 mil reais por mês. E aí eu te garanto que essa pessoa ela tá 1 milhão de vezes mais feliz do que talvez um empreendedor que está correndo atrás para pagar as contas, vendendo o almoço para pagar a janta. Exatamente. Porque no meio do capitalismo, isso, reforçando sempre, eu vou sempre falar isso, não é uma crítica ao capitalismo, é mais uma reflexão em relação a nunca vai ser suficiente. Quando você entender que você vai sempre precisar de mais, e acaba sendo sobre a ideia de você talvez precisar de menos, e sair da performance, a gente fala do lugar de que a gente passou a virada do ano de 2022 para 2023 em Paris. Então a gente foi para Suíça, para Berlim, para Amsterdã, para Londres, para Paris. A gente fez uma trip na Europa. Muito era para performar. Muito era para mostrar para as pessoas. Se tu me perguntar, pô, você acha maneiro? Legal. Viajaria de novo? Sim. É uma prioridade? Nem de perto é uma prioridade na nossa vida. De longe, assim, é muito longe. Lógico, depois que tu já viveu, é muito mais simples você se colocar no lugar de falar. Mas a gente entendeu que o que de fato tem valor para nós é o dia após dia. É a rotina, é o cotidiano. Eu, particularmente, eu adoro ver futebol. Então, para mim, pô, ver meu joguinho, ficar tranquilo, a gente vê nosso filme no final de semana, às vezes a gente sai. Ontem, por exemplo, a gente comeu algumas coisas na beira da praia, tomou um sorvete. É isso, é encontrar no ordinário o extraordinário, é encontrar na vida comum a vida incrível. E quando a gente fala, qual que é a correlação do trabalho? Porque a forma que você está enxergando o seu trabalho, a insatisfação que você tem nele, se desdobra na sua vida. Porque você vai viver sempre infeliz. Aí você vai viver reclamando. E aí reclamação é clamando 2 vezes. Tu tá ali cada vez mais em um ciclo, porque tudo que você vê, você acredita, tudo que você acredita, você replica. Então, se eu vejo que eu tenho motivos para reclamar, eu acredito nisso. Então, eu vou sempre ter motivos para reclamar. E aí, acho que para fechar o vídeo isso aqui que nós estamos fazendo é a nossa parte de trabalho. A gente está gravando esse vídeo numa segunda-feira. É isso aí. Acordamos, ela deu aula, tomamos banho, se ajeitamos. Estamos aqui, trabalhando. Essa é a nossa parte de fazer o que a gente precisa fazer. Então ontem a gente desfrutou, ontem era domingo. E aí, quero fechar a fala de que olhe para o seu final de ano agora e reflita. A gente está gravando isso em dezembro, né? Reflita sobre o que vai ser o seu próximo ano. E pare de querer recomeçar as coisas. Eu vi um trecho de um Reels, achei muito legal. Pela primeira vez, eu não vou precisar recomeçar em 2026. Eu só vou precisar continuar fazendo o que eu já estou fazendo em 2025. Muito bom. E é exatamente isso que a gente está vivendo. Então, encontre satisfação no seu processo, na sua jornada, no seu dia a dia. Porque no fim, se você for depender do sucesso que as outras pessoas pregam, você nunca vai de fato chegar lá. Então, desfrute. É isso aí. Beijo. Fica com Deus. Valeu. Tchau.